Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre a necessidade que temos de perdoar a nós mesmos. Quem fala é a Emília, da cidade de São Paulo. Emília, a vida todos os dias nos oferece motivo para uma sessão de perdão. Aliás, eu fico impressionado de ver o tanto que a terapia trabalha a dimensão do perdão. O processo terapêutico, quando ele é feito com seriedade, o bom terapeuta, ele sempre conduz a pessoa a um contexto de perdão. Porque as nossas dificuldades, por exemplo, de relacionamento com os pais, estão muito ligadas a situações em que nós não soubemos perdoar, a mágoas que nós carregamos conosco, as situações que foram desastrosas porque os nossos pais não tinham experiência, nos traumatizaram, nos trataram de um jeito que a gente não merecia, que a gente considerava que foi duro, que foi isso, que foi aquilo. Agora, a gente precisa viver o perdão diariamente numa dimensão terapêutica, porque eu preciso perdoar o tempo todo. As pessoas que não agiram como eu achava que deveriam agir, porque a gente sempre tem uma expectativa em relação ao outro, né? Isso é terrível. A expectativa que a gente tem sempre gera decepção. E como a gente não sabe viver sem esperar do outro, a gente tem de ir se adaptando. A gente tem que ir criando dentro de nós uma capacidade de administrar essas decepções. Se a gente esperasse menos, a gente sofreria menos também, mas isso é um estágio espiritual que talvez a gente vai assumir só lá no final da nossa vida. Quando você vai esperar menos do outro, então você vai se decepcionar menos. Eu preciso me perdoar diariamente, por aquilo que eu não consegui fazer, por aquilo que eu não consegui ser, por ter esperado demais de mim, ou por não ter esperado nada. Quando eu me acomodei, quando eu não fui suficientemente responsável para me convocar diariamente para ser um homem de bem, porque às vezes a gente vai se perdendo no caminho assim, quando a gente deixa de se convocar, quando a gente deixa de se chamar, porque às vezes a gente acha que é o outro que nos chama, é o outro que nos convoca. Cuidado, a primeira convocação somos nós que nos fazemos. A vocação, essa palavra, vocare, né? Eu escuto a voz de Deus me chamando como padre. Eu acredito nessa mística. Deus me chamou, Deus me recrutou para ser padre. Tá bom, essa mística é a primeira de todas. Mas aí eu começo a viver o chamado diário que eu preciso me fazer a partir do chamado que eu recebi. Se eu não me chamo, se eu não me convoco diariamente a partir de uma missão que eu assumi, minha gente, é bem provável que eu me desprenda dos meus objetivos, é bem provável que eu vá me distanciando de mim mesmo, e aí eu vou entrando num contexto de irrealização. A mãe, por exemplo, não basta ter parido o filho, você precisa se convocar diariamente na sua função de mãe, para exercer o seu papel de mãe, de mulher, na vida daquele filho. Só que você, no seu papel de mãe, você erra. E se você não se perdoa, o perdão nosso de cada dia é igual ao pão. Se você não se perdoa diariamente, ritualmente, antes de dormir, eu volto a dizer, aquela necessidade que a gente tem de fazer, de você recrutar dentro de você tudo aquilo que foi vivido, onde você que deixou de se convocar, onde que você abriu mão de fazer a coisa certa, e se você não se perdoa, no outro dia você pode acordar e viver acostumando-se com aquilo que você deixou de perdoar e que acabou se sedimentando como um defeito. Uma coisa é um erro, mas se você vai repetindo o erro todos os dias, você vai sedimentando esses erros na sua alma e isso vira defeito. Pode observar, os nossos defeitos são os erros sedimentados. São os erros que não foram corrigidos, são os erros que não foram perdoados.
São os erros que não foram acertados numa íntima conversa. Aí, se não houve este perdão diário, o perdão nosso de cada dia, que nós concedemos ao outro, mas que concedemos sobretudo a nós mesmos, naquele tete a tete, né, que a gente precisa fazer diariamente, eu vou perder a energia para enfrentar o outro dia. É assim, minha gente, não existe milagre. É processual. Toda mudança humana, todo processo de transformação passa pelas etapas. Eu não fico defeituoso da noite para o dia. Eu fico defeituoso à medida em que eu não sou capaz de perceber os meus erros. Em que eu vou me acostumando com os erros. Então hoje eu sou grosseiro com o Christian, ele não me fala nada, eu não me acuso, não me percebo grosseiro com ele. Amanhã sou de novo, e daqui a pouco eu estou sendo mais arrogante ainda, porque eu me sinto melhor que ele. E aquele erro que eu cometi ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, aqueles erros foram sendo somados e virou um defeito. Eu fiquei arrogante, eu fiquei uma pessoa grosseira. Eu não era. Eu fui me tornando à medida em que eu fui me acostumando com as minhas grosserias do dia a dia. Observe-se. E você vai perceber. Tantas vezes na vida você foi grosseiro, você foi alimentando aquela grosseria, você não se acusou, o outro de repente até te falou, mas você não ouviu, não prestou atenção. Você foi se acostumando com aquele defeito, aí ficou sedimentado. Olhe para os seus defeitos e você vai observar que eles foram processuais. É um processo que foi acontecendo. Não foi da noite para o dia que esse defeito chegou. Por causa de uma preguiça espiritual, por causa de uma preguiça comportamental, é que nós vamos acumulando os defeitos. É como engordar. Você não engorda com esse brigadeiro de hoje que nós vamos comer. Que nós vamos comer. A gente engorda à medida que isso se torna um hábito. Tá bom, hoje estamos reunidos, vamos festejar essa reunião aqui, a dona da casa nos recebendo, faz um docinho ali. Meu médico dizia uma coisa muito interessante, não diz mais porque ele faleceu. Não é a dieta de um dia que nos emagrece, e não é o exagero de um dia que nos engorda. É o hábito. Na vida espiritual a mesma coisa, na vida comportamental a mesma coisa. É aquilo que a gente vai fazendo aos poucos, que vai se tornando um volume, né? Vai ficando volumoso à medida que nós vamos ajuntando aquilo, é que a gente vai perdendo o vigor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não deixo passar a grosseria, e eu peço perdão ao Christian, pela minha grosseria, pela minha indelicadeza, e depois, antes de dormir, peço perdão também a mim, por não ter sido capaz de ser gentil com o Christian, e me renovo, e não vou me sentir culpado, mas vou me sentir arrependido, para no outro dia eu começar o meu dia, iluminado pelo erro cometido ontem, e ao mesmo tempo consciente que eu não tenho o direito de fazer de novo, aí sim eu estou falando de um processo humano responsável, saudável e honesto. É o que a gente precisa. Não desanime. Preste atenção em tudo aquilo que está sedimentado como defeito. E não se acostume com isso. Trabalhe sim com a possibilidade de revirar esses defeitos, de ir eliminando aos poucos a partir do cultivo de virtudes. É assim que Deus vence em nós. O grande objetivo do diabo é que a gente se acostume com os defeitos que tem. Mas Deus nos motiva diariamente a transformar tudo isso em virtude. É o que eu lhe desejo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e nos livre da comodidade que os defeitos nos trazem e nos motive sempre mais a andar no duro caminho das virtudes.